Obrigado, Ix. Boa tarde a todos. Acho que, assim, só completando um pouco os comentários do Ix e fazendo o link com o mercado, né? Acho que algumas coisas importantes que a gente tem em relação ao mercado internacional prestar atenção no Peru amanhã, embora eu acho que as expectativas estão bem contidas e, assim, excetuando-se um desastre, que eu acho que não venha, você vai ter aí o business as usual para o Fed seguir o plano dele, que é começar a preparar o mercado para o início do tapering no final do ano e provavelmente o primeiro hike já o ano que vem, né? Mas acho que, como vem falando isso aí, às vezes o mercado assim dá muita atenção para isso. Eu acho que hoje essa liquidez não faz mais sentido, né? O Fed injeta de um lado, tem que tomar do outro no overnight, então acho que vai ser um processo bem tranquilo. Mas, de qualquer forma, a gente vê aí que está tendo alguma convergência, né, entre os Estados Unidos estava assim abrindo um gap grande em relação aos outros países. Acho que esse gap tem se fechado, principalmente em relação à Europa, que acelerou muito o processo de vacinação e os indicadores econômicos estão vindo também bastante fortes, incluindo inflação, né? Então, a gente já teve essa semana alguns officials do Banco Europeu já mostrando alguma preocupação com a inflação. Então, acho que mesmo na Europa, eu acho que você pode começar a ter já uma redução na injeção de liquidez na compra de títulos por parte do ECB, mas a Europa, com certeza, está muito mais atrasada no processo de alta de juros. Isso aí não está nem no forecast por enquanto, né? Então, importante lembrar que semana que vem tem o Labor Day, que meio que é a volta do pessoal das férias de verão, né? Então, a gente tem notado uma redução muito grande na liquidez, né? Tanto lá fora, inclusive em função de uma atividade menor, porque muita gente está de férias. Na semana que vem o pessoal volta e aí volta com tudo. Então, a gente acha que, do ponto de vista de liquidez de mercado, você vai começar a ter um aumento grande de liquidez, acho que, inclusive, aqui no Brasil também, em função dos estrangeiros, né? Acho que, tirante isso, vou também fazer alguns comentários sobre o mercado local, né? Acho que o Ivo comentou, não, porque aqui está tudo muito ruim, tal, etc. Assim, eu acho que a gente precisa qualificar um pouco, né? Acho que o que acontece é que esse é o ano em que o país vai crescer, não sei, 5,5%, e era para, assim, você ter um segundo semestre que a gente, 2 meses atrás, no nosso call, a gente estava chamando de um interregno benigno, né? Que você ia juntar um semestre com a economia crescendo, a economia reabrindo, a taxa de vacinação lá em cima, a pandemia lá embaixo, né? Então, era assim, esperado um período de, assim, não digo paz, né? Mas pelo menos um período de mais construtivo com o mercado, e que ia até possibilitar, assim, o presidente recuperar um pouco dessa popularidade que ele perdeu aí nesse período passado e tudo mais. E a gente está vendo o contrário, né? Se enveredou por discussões fiscais, mais a surpresa do precatório, mais assim uma desconfiança de que o governo, por estar com a popularidade muito baixa, pode descambar para o populismo, que a gente dava uma probabilidade baixa para isso, mais essa inflação que está criando um mal-estar muito grande, mais o fato do governo realmente ser bagunçado, né? Não se coordena, não sabe direito o que quer, está assim, levando muito gol contra lá no Congresso. O próprio processo de aprovação no Congresso está um pouco confuso e a gente vê que as coisas vão sendo aprovadas assim, com pouca análise. Ou seja, conturbou, né? Um ambiente muito conturbado que acabou levando assim, não só o aumento de juros em função do aperto da política monetária, que teria que ser feito mesmo para poder ancorar de novo a inflação, né? Mas também um prêmio adicional de risco por todas essas incertezas do ponto de vista fiscal, né? Então, quando a gente olha
a situação corrente, a foto, né, os números fiscais estão vindo bons, assim, a gente vai ter um primário relativamente contido, o orçamento para o ano que vem está com o primário quase zerado. Agora, não se tem confiança, e aqui eu acho que é o problema, né, você começar a ter esse ambiente conturbado, batendo na confiança dos empresários, né, no setor de serviço que deveria estar abrindo agora, e o pessoal pode ficar assim receoso com essa confusão toda, ao mesmo tempo que juros para cima, bolsa para baixo, você tem um aperto de condições financeiras que faz com que suba o custo de funding das empresas. Então, aquele mercado que a gente viu aí, um período muito vibrante de business, de fusões, aquisições, IPOs, follow-ons, assim, tinha muita coisa acontecendo. Também, se você tem um aperto de condições financeiras muito grande, acaba batendo aí desse lado, né? E tudo isso acaba levando a um re-rating dos ativos, né? Acho que a Bolsa já passou por esse primeiro movimento de ajuste à nova curva de juros e veio do 130 para o 120. Agora está até um pouco abaixo, passa a ser aí uma das piores bolsas no mundo, mas tudo tem preço, né? A gente vê que a própria Turquia, que tem muito mais problemas que a gente em todos os frontes, né? Setor externo, setor interno, inflação, a própria democracia deles lá, e a bolsa, acho que foi a bolsa que mais subiu mês passado. Então, tudo também tem um preço aí. Dito isso, a gente terminou o call a vez para nosso call passado, né? E essas turbulências todas nos levariam a reorganizar um pouco a nossa carteira com o objetivo de ter mais resiliência, né? E acho que isso continua valendo, até mais, né? Então, o que isso quer dizer? Quando a gente olha as posições de bolsa, uma carteira um pouco mais defensiva, uma carteira em que as principais alocações são empresas que dependem menos do PIB local, né? Então, se você realmente, em função desses fatores que eu mencionei, tiver alguma desaceleração, a gente espera que esses setores que a gente tem alocado sofram menos, né? A parte de renda fixa, realmente, por mais que a curva esteja bem inclinada, assim, as surpresas com a inflação continuam, né? E você conseguiu juntar tudo, juntou toda a parte cambial que veio do ano passado, com uma volta forte de combustível lá fora, agora com essa crise hídrica que vai subir preço de energia, geadas que bateram no alimentos, assim, como isso costuma falar, é uma tempestade perfeita na parte de inflação. Então, enquanto a inflação não der sinais que estabilizou, que vai ratear, ou que, assim, perde essa força toda, eu acho que a gente aqui não pretende tocar muito nesse mercado de juros, né? A gente continua ainda com uma posição, a gente, assim, cada vez pensa que já foi e no final não foi, que essa compra da inflação curta, né? A inflação que vence esse ano, continua ajudando no resultado aí, mas tem, sim, metade da posição que a gente tem comprado nessa inflação, a gente tem vendida na do ano que vem, que a gente também acha que tem exagero. A gente, um ciclo tão forte como está acontecendo de aperto monetário, a gente acha que em algum momento a inflação acomoda. Então, desde que não descambe do lado fiscal, mas tem que esperar esse momento, senão, assim, o mercado está muito difícil, o mercado de pré-fixado, né? Então os vetores ainda continuam deixando eles muito pressionados. A gente vai esperar algum sinal do lado da inflação para começar a fazer alguma coisa nesse mercado. Se não, trades relativos, assim, vértices que podem parecer um pouco fora de preço, mas uma posição maior, direcional, só quando a inflação começar a dar mostras que estabilizou e vai cair, né? Do lado assim, sempre lembrando, dentro da parte do grupo de inflação, aí a gente tem um grupo que faz commodities. No começo, isso era muito ligado às commodities que impactam
a nossa inflação. Então, petróleo, boi gordo, que agora a gente tem, a gente colocou aí uma posição vendida em boi gordo, mas em função muito do ciclo que o boi segue e tudo mais, só que ontem veio essa notícia, antes de ontem, num foco de possível vaca louca, o boi gordo caiu bastante, então no final acabou aí ajudando um pouco a nossa posição, mas não era esse o objetivo era simplesmente tradear aí o ciclo, e parecia assim que estava na hora dele começar a voltar um pouco. Essa história da vaca louca ajudou, foi um bônus aí para a posição, né? Fora isso, a gente tem também posição no cobre, né? O cobre, assim, por alguma razão que a gente teve um dia que ele saiu, estava 430, bateu 397, assim, num dia, né? Então foi aí que a gente aproveitou, montou a posição. Hoje ele voltou para os 430. Essa posição, a gente acha que o mercado assim, ele está relativamente equilibrado, apesar de tudo que está acontecendo na China. Ela vende um pouco de estoque, ela está tomando algumas medidas lá que estão assim, reduzindo um pouco a perspectiva da atividade de real estate, que ajuda no consumo desses minerais, mas assim, não faz sentido um movimento que aconteceu. Isso às vezes acontece nas commodities, então foi montada aí essa posição. No mercado de moedas, bom, a gente teve um mês, de novo um mês positivo, em que se ganhou dinheiro com o real, se ganhou dinheiro com o dólar australiano, com o ien japonês, se perdeu com o pound e o dólar canadense, né? Basicamente, no caso do real, a gente continua na mesma estratégia que a gente tem mantido ao longo do ano, né? Tratando o real numa posição que faça sentido com o tamanho da volatilidade que ele tem apresentado. Se vocês olharem, por exemplo, o mês passado não foi diferente, né? Ele caiu em torno de 4,5% na primeira quinzena e depois subiu tudo de volta, acabou o mês zerado. Então, assim, ficar sentado em cima de uma posição aí é muita volatilidade e talvez nenhum retorno, né? Então, a gente prefere adequar o tamanho do real hoje ao tamanho das demais moedas. Obviamente, você continua com aquela dicotomia, né? Contas muito saudáveis, porém, o fluxo não refletindo essas contas, porque a balança comercial está muito forte, mas esse dólar não está entrando, e vamos ver se tem uma chance razoável, acho, de subindo agora os juros, que se fique mais atrativo para parte desses dólares começarem a voltar. Os estrangeiros, que, assim, quando a gente olha o que foi o fluxo para a Bolsa esse ano, basicamente estrangeiro, né? Então, teve aí quase 70 bilhões de reais, acho que um pouquinho mais de 70 bilhões de reais entre mercado secundário e mercado primário de fluxo de estrangeiros. Isso também tem ajudado aí no financiamento das contas, mas também não é um fluxo que não possa ser revertido, né? E, por outro lado, esse juro que começa agora a ficar interessante vis-à-vis, principalmente os juros do dólar lá fora, né? Então, acho que o real ele agora continua com essa dicotomia. O juro parece que está ganhando mais peso, né? A gente vê que no ano o real já sei lá, acho a quinta melhor moeda, não porque ele está brilhante, mas porque o dólar ele veio muito forte esse ano contra a maioria das moedas, né? Inclusive, a gente acha que essa força vai diminuir, né? Então, parte da nossa posição de moedas hoje é contra o dólar, né? A gente está comprado na libra contra o dólar, está comprado no dólar canadense contra o dólar e no dólar australiano. Temos venda em algumas moedas também, na moeda da Nova Zelândia e o ien, mas o net disso aí ainda continua um vendido em dólar. Tem mais compra em moeda do que dólar, né? E finalmente, na parte de... Não, finalmente não. Tem o cupom cambial, que é onde a gente realmente estava vendo as maiores distorções, né? Então, foi onde a gente pesou a mão, né? E apesar de o mês passado
se é uma posição que andou contra, a gente reforçou, né, a posição, porque realmente, como eu expliquei da outra vez, a gente via basicamente três razões para assim, que a gente gostasse da posição, né? O juro lá fora muito baixo, o spread aqui do cupom cambial contra o juro lá fora mais baixo ainda, assim, no nível mais baixo da história, e uma curva muito flat, né? Então, mês passado a gente já começou a ver assim, os três fatores começando a se movimentar, tá? Ainda não foram movimentos grandes movimentos, mas você teve os três movimentos acontecendo, né? O spread contra o juro lá fora subiu, as curvas começaram a se inclinar um pouco mais, né? Então, isso acabou aí ajudando, trazendo o resultado que a gente está mirando. Essa posição a gente ainda mantém, a gente assim, tinha um direcional também, que esse está reduzido, a gente hoje tem, sei lá, menos de meio PL direcional ainda tomado em cupom cambial, mas as posições de inclinação, né, em dois setores da curva, aí, um mais curto e outro mais longo, essas continuam, essas a gente ainda acha que não ajustaram, né? Então, um pouco que eu chamo aí da resiliência da carteira, né? Assim, posições que você tem vários vetores que deveriam ajudar na posição, que fortalecem o racional e um pouco dessas turbulências, desse ruído político, de toda essa confusão que o país está vivendo, né? Finalmente, Bolsa, né? Que também a gente assumiu uma postura mais defensiva no final de julho, então teve espaço, inclusive porque os primeiros 15 dias do mês passado foi muito ruim, ela beliscou ali os 117, depois voltou para 120, agora estamos voltando de novo. Então, vai ser assim, eu acho que o mercado provavelmente o mais turbulento, até porque o que a gente olha nesses fluxos todos é que institucional vendeu bastante, gringo comprou, então eu acho assim que a carteira dos institucionais já deu uma calibrada, né? Não acho que os caras já estão com posições, eu acho, mais protegidas. Pessoa física vendeu muito pouco ainda, né? Então a questão é se a pessoa física, como é que a pessoa física vai se comportar daqui para frente, né? A gente aqui está um pouco na mesma postura, uma carteira um pouco mais defensiva, com ações menos arriscadas, 2/3 aqui, 1/3 lá fora, mas a gestão do fundo como um todo, eu falado para a equipe que assim, tem que ser uma gestão como se a gente tivesse long gama, e o cara que está long gama, normalmente o que ele faz, sobe muito, ele pode vender, o mercado cai muito, ele compra, né? Porque quando o mercado cai, a posição dele diminui automaticamente, quando sobe, ela aumenta automaticamente, e você fica fazendo esse compra quando cai e vende quando sobe. E acho que, embora a carteira não esteja toda feita em cima de opções, obviamente a gente tem as opções, tem nossos hedges, etc., mas o comportamento, porque com esse cenário conturbado, que a gente vai ver muito isso, nossa, agora ferrou, acabou aquele pandemônio, aquele pânico, mercado sell-off, e depois não era bem assim e tal. E isso aconteceu várias vezes já nesse governo, né? Quando você pensa que vai descambar, o pessoal acaba se acertando. Então, vamos ver se isso se mantém. E assim, de bom, de surpresa, até para fazer um contraponto ao que o Wix falou, eu acho que tem uma chance assim, a terceira via vindo do próprio Bolsonaro, né? Eu achei interessante que na live da semana passada, ele ficou a live inteira enchendo, levantando a bola do Tarcísio, né? O Tarcísio acho que é um cara que tem um bom trânsito, assim, muita gente gosta dele, acho que ele está fazendo um bom trabalho, e o Bolsonaro estava falando nele como uma opção para o governo aqui de São Paulo, mas se realmente ele não conseguir melhorar na avaliação dele, eu acho que poderia ser um plano B para ele, né? Porque melhor ele tentar, no final, passar o governo para
uma pessoa da turma dele, da confiança dele, do que entregar o governo para a esquerda, né? Acho que essa, para mim, vai ser o pior outcome. A agenda é ruim, eu não tenho muita ilusão com essa história de moderação da esquerda. Acho que o país vai anda para trás, né? Então, eu não descarto uma terceira via vindo do próprio bolsonarismo aí. Estamos muito longe disso ainda, né? Por enquanto é mais um wishful thinking, é mais uma observação pelo jeito que ele tratou o Tarcísio na live da semana passada. Vamos ver hoje o que acontece. Provavelmente hoje vai ser foco no 7 de setembro, né? Bom, eu acho que eu vou parar por aqui. Então, basicamente, as mensagens são essas, assim, resiliência, tem muita oportunidade nesse ambiente conturbado, mais uma cabeça um pouco assim de longa gama, alguns hedges em posição. Então, a nossa carteira de bolsa, parte desse re-rating da bolsa, a gente conseguiu proteger via puts. Acho que assim, vai ser um momento de tomar alguns cuidados. Tá bom? Paro por aqui e eu e a equipe ficamos à disposição para perguntas. Muito obrigado, Calabrese. A gente tem algumas perguntas. Vou destinar primeiro ao Wix. Wix, quais são os maiores riscos para o cenário de crescimento em 2022? Assim, vamos lá, enumerando, eu acho que o risco que a gente vê, que eu acho que seria mais grave, assim, em termos de resultado ruim para a PIB, é se você tiver um apagão, ou, né, um racionamento aí compulsório, né? Quando a gente olha o que aconteceu em 2001, isso foi bem ruim para crescimento. Eu acho que depois, se você continuar restringindo ainda mais as condições financeiras, você, né, e aí basicamente isso deveria de uma crise fiscal mais intensa do que a gente já vive. Isso daí também poderia tirar crescimento, né? Ou até mesmo, enfim, ao longo do ano ficar mais claro que você vai ter que o favorito para o próximo governo seria alguém que não zelaria aí pelos riscos fiscais. Eu colocaria esses dois como os principais. De variante Delta, a gente, enfim, dá pouco peso. Obviamente que você pode ver os casos, né, vêm caindo já, enfim, nas últimas semanas, mas o que a gente acredita é que mesmo que você tenha uma terceira onda vindo da variante Delta, com uma cobertura maior de vacinação, a gente acha difícil que isso daí gerasse, enfim, fechamentos da economia, né? Como a gente viu lá atrás, basicamente porque o estresse sobre o sistema de saúde, e aí a experiência internacional tem mostrado isso daí, seria pequeno, porque apesar dos casos aumentarem, você não teria um aumento proporcional nas hospitalizações, tá? Então, com pandemia, a gente enfim, menos preocupado, mas eu colocaria esses três. Perfeito, obrigado. Lembrando, pessoal, que vocês podem fazer as perguntas através do chat. A gente já tem algumas outras aqui, também para o Wix. Wix, qual é o efeito no câmbio dessa Selic de 8,5%? Acho que o efeito sobre o câmbio é o que a gente já está vendo, né? Se a gente comparar, e aí o Calabrese pode até falar melhor, mas se a gente comparar assim, a performance do câmbio vis-à-vis os outros ativos, né, a gente vê que o câmbio tem, né, numa janela um pouco maior, tem piorado menos do que os outros, né? Então, acho que o que o juro tem feito e deve continuar fazendo é amortecer, né? Pelo menos essa piora dos fundamentos, do risco fiscal, eu acho que já está acontecendo. Então, eu acho que isso daí já está mais ou menos nos preços, dado que na curva você caminha para alguma coisa perto disso mesmo, que nem nossa projeção. Mas o Calabrese, se quiser complementar. Não, acho que é isso. 8% de juro contra zero lá fora é uma diferença muito grande, né? E com certeza, no mundo inteiro, o fator diferencial de juros é provavelmente o principal componente da decisão, assim, de se arbitrar de uma moeda contra a outra. Então, acho que isso aí ainda está por trás, como eu falei, de você ter hoje o real como uma das, se não melhor, uma das menos piores, né? Acho que está entre as 4, 5 melhores em relação ao resto, porque o juro começa a dar um pouco de resistência. Agora, tem muita coisa no fim do ano aí que pode gerar alguns fluxos grandes de saída. Lembra que tem ainda a segunda parte do overhead,
o Banco Central, ele vai, se ele sentir que vai faltar liquidez, ele vai dar liquidez para essa transição, para essa virada, como fez no ano passado, né? Mas acho que, dependendo das eleições, dependendo aí de como for o formato final dessa reforma tributária, você também pode ter algum dinheiro indo embora, mas vamos lembrar que, né, agora o custo de oportunidade começa a ser maior. Acho que é nesse sentido que o juro ele acaba dando uma ancorada, e é como o X falou, hoje em dia é um mercado que tem se comportado melhor, né? O mercado de juros está muito sensível, muito desancorado, o mercado de bolsa tem seus ups and downs, mas também passou por um re-rating aí, né, de 130 veio para 120, agora está oscilando nesse novo patamar. E o câmbio, ao contrário da bolsa, né, o câmbio ele também, apesar de toda essa turbulência, nós estamos vendo aí ele nessa faixa de 5,15, 5,20, tentou beliscar os 5,40, voltou rápido, então isso para mim é juro, tá? Então, perfeito, obrigado. A gente tem mais algumas outras perguntas aqui agora, Calabrese. A primeira delas, no caso até é feita pelo Bruno Saraiva, que trabalhou no CCF também, ele mandou aqui lembranças, um abraço. Mas a pergunta é: cenário de alta de inflação e juros reais negativos nos Estados Unidos se afirmando, qual o impacto no Brasil? Eu acho que, sim, o juro negativo lá fora e inflação em alta, a questão é se a inflação em alta é temporária ou permanente, né? Porque se for, como o Fed fala, se não for transitório, vão ter que tirar esse juro do negativo e começar a agir para combater uma inflação que começa a se perpetuar. O Fed acha que não é o caso, e eu tenho a impressão que também não seja, tá? Porque eu acho que essa inflação, essa pressão toda na inflação, alguns dos fatores vão começar, né? Você estava crescendo a 7%, 8%, você vai crescer a 4% ano que vem nos Estados Unidos, né? Então, você já começa a crescer muito mais perto do potencial, você tem aquele problema do supply chain, da falta de semicondutores, etc. Tudo isso gerou aí alguns problemas de oferta que também vão no tempo vão ser resolvidos, né? Você tinha uma poupança acumulada do período de que todo mundo estava em casa, que também agora está sendo, aos poucos está sendo gasta, você tinha impulso fiscal que vai diminuir muito a partir do ano que vem, né? Então, todos esses fatores devem fazer com que a pressão na inflação vá se reduzindo ao longo do tempo. Isso vai dar mais tempo para o Fed trabalhar com juros mais baixos e, portanto, o juro negativo aí vai seguir por um tempo maior. Nesse sentido, isso acaba sendo bom para ativos em geral e ativos de risco, e nesse sentido para emergentes também, né? Então, você tem mais disponibilidade de dinheiro que vem para cá, seja para a bolsa, seja para papéis de juros, seja para empréstimo, né? Os próprios bancos têm muito empréstimo cross-border. Então, para o Brasil, qualquer excesso de liquidez ou qualquer situação em que o nosso juro aqui seja muito, muito acima do juro lá fora, do ponto de vista de fluxo, é bom. E, obviamente, com juro negativo, a chance de você ter uma economia lá forte a economia lá fora rodando forte por mais tempo, também é bom para o Brasil, né? O mundo crescendo, para nós é muito bom sempre. Perfeito. Voltando um pouco mais, então, em relação ao assunto mais voltado para a carteira do fundo, a gente tem uma pergunta aqui. Calabrese, vocês defenderam bem os fundos nesse período de maior turbulência? Vocês têm usado muita proteção? A gente tem assim, tenho pilotado pessoalmente essa parte dos hedges, porque o objetivo sempre é minimizar o custo, né? Para não deixar que o hedge cria um resultado pior do que, né, o próprio movimento do mercado. Então, assim, a gente tem usado opções tanto no mercado de bolsa, de moedas, para poder passar por esse período aí e dar
alguma proteção aí nesses drawdowns. E quando eu falo bolsa, não só na nossa bolsa, mas também nas posições ali fora, a gente trabalha com alguns hedges, usa bastante mercado de opções para tentar minimizar momentos de drawdown. O problema é que lá fora, assim, esse momento não tem acontecido, né? A gente está tendo uma sucessão de recordes aí, de all-time highs. Provavelmente vamos acabar esse ano com a maior série da história de recordes consecutivos lá fora, mas aqui você está tendo um período um pouco mais complicado, então essas proteções ajudaram um pouco, sim. Perfeito, pessoal. A gente já passou um pouco aqui do horário, a gente está chegando no horário limite do nosso call. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer demanda, vocês podem enviar e-mail para clientes@gard.com.br. Quem quiser a apresentação também basta solicitar, ou mais detalhes do nosso fundo que acabou sendo lançado na data de ontem, o Gard Pascal, como o Gilfrida explicou no começo. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos e uma boa tarde.